palhaço Ricardinho vai ter um diálogo com o palhaço Bitovinho. Eita, que lindo, né? Impressionante. Como uma pequena máscara dessa transforma, né? A gente volta à infância, cria uma voz, cria um jeitinho. Enfim, eu estou conversando também com o palhaço Bitovinho é o nosso dialogador de hoje. Ele não entrou ainda em cena, porque só quem apareceu por enquanto foi o, digamos, o dialogador oficial, que se chama Orlângelo Leal. Ele é músico, formado em pedagogia, com especialização em arte e educação, e é um dos diretores da Casa de Teatro Dona Zefinha, e é um dos integrantes, dos 8 integrantes do grupo Dona Zefinha, que junta teatro e música e anda por aí fazendo performances musicais e até comédias também, dramaturgias, porque Orlângelo é também, além de músico, dançarino, enfim, e ator, ele é também dramaturgo. Mas ele é o criador do palhaço Bitovinho. E ele me trouxe exatamente a figura que eu acho que ele próprio disse aqui, é a figura emblemática da sua vida, não é, Orlângelo? Total. O palhaço? O Léo Bassi fala uma coisa interessante, que o palhaço tem um poder muito grande de provocar a simpatia e o terror. O terror, né? Porque quando você está aqui no espectador, né? Aí o palhaço, ele está... Quando ele olha para ti, né? Eu tô falando como eu ainda, aquilo te dá um pânico, né? E existe criança que tem medo. Tem medo, né? de palhaço. Mas nós temos um medo também do adulto, né? O nomezinho para medo de palhaço. Não me lembro agora. Deve ser palhaçofobia. Digamos que fosse. Palhaçofobia. Mas tem um nomezinho. Tem mesmo, é grave. Ele explica que é o seguinte, quando o personagem que está aqui, você está encantado, mas quando ele olha para você, que ele se aproxima de ti, você tem medo de ele te expor. Porque quando ele está se expondo, você está rindo porque é dele. E por trás disso é você. Quando ele leva um tombo, quando o Chaplin chuta a bunda de um policial, ou sofre, você ri porque você se vê naquela situação. Mas numa situação ao vivo, quando o palhaço se aproxima, você diminui, né? Você fica desse tamanhinho e todo mundo ri de ti. Aí quando ele sai de você, aí você alivia e ele vai causar pânico noutra pessoa. Porque a gente tem medo de se expor. E o palhaço, ele é esse personagem que expõe o que você tem de ridículo, né? Do cabelo assanhado, de falar meio doido, né? E aí, tudo beleza? A loucura, a insanidade. O palhaço é muito humano, todos nós somos palhaços. É tanto que a gente morre de medo de falar na sala de aula, e de um colega tirar a chacota de você, você tem medo de tropeçar, você tem medo de sair assanhado, amarrotado, né? Porque o palhaço é o que nós contemos, a gente não deixa de sair. São raras as vezes que você se permite a chegar ao ridículo. E o palhaço é um perdedor, esse ser humano que se permite, ele já perdeu. Ele não compreende, né, as regras, Aliás, ele ignora as regras, ele é um desobediente civil mesmo, ele faz de propósito, né? E ele faz com que você saia do teu estado de pureza para entrar no teu sublime. Não é que ele não compreenda as regras, ele até pode compreender, mas ele não respeita. Ele não está nem aí, né? Ele não está nem aí. Ele cria uma outra lógica, né? Ele quer quer passar por uma porta que está fechada, não é? Enfim... enfim, tem um trejeito. Mas eu queria conhecer, como é o seu palhaço? Na verdade, eu queria que você falasse sobre ele, esse palhaço específico seu, e que você me mostrasse um pedacinho, nem que fosse 30 segundos do seu palhaço. Esse palhaço, ele é uma investigação... Beethoven, que eu disse que ia conversar com o Beethoven. Eu quero fazer pelo menos uma pergunta ao Beethoven. Vamos lá. Tá bom, eu já falo com o Beethoven. Tá bom. Esse palhaço é uma investigação pessoal no universo da comicidade. Então, eu escrevi aqui nesse livro 3 comédias de teatro dentro do universo do Pícaro. Desse camarada que quer se dar bem na vida. Artes da Enganação. Artes da Enganação. As prosopopeias de Casimiro Coco, Conquistador de Araque e Espetacular Volante do Malazarte, que é um livro do Orlângelo Leal, que também é dramaturgo. Ele publicou 3 das suas peças. Mas continue falando. Eu virei esse negócio de ser dramaturgo por uma questão de necessidade. Né? Na escola do primeiro grau, do segundo grau, um professor de OSPB
Sim, Pediu- Organização Social Política Brasileira. Pediu para apresentar um dos temas lá através de teatro. É. Então, nessa hora, bateu uma luz assim na minha cabeça e eu reuni a turma do fundão ali, né? Os alunos, os vagabundos ali. O pessoal lá é. de trás da sala. Chamei a turma, vamos montar um grupo e escrever e fazer uma peça. Não, mas eu não sei, mas eu sei. Porque eu já tinha ido para Juazeiro assistir teatro. Eu tinha assistido João Neto fazendo mímica, antes dele fazer o Zé Modesto. Sei. Então eu já tinha essa... Aí fui para casa e comecei a escrever e pedi para uma amiga minha passar no mimeógrafo, sabe? Sei. Escrever no stencil. Álcool. E eu fui na biblioteca de Itapipoca, na biblioteca municipal, e encontrei um livro do Molière. Para me seguir mais ou menos assim, como é que se escrevia, né? Eu não tinha noção como escrevia. Aquilo foi tão importante porque eu só consegui escrever até agora comédia. Eu nunca parei para fazer outro drama, essas coisas. E aí eu comecei a estudar essa comicidade na dramaturgia, na corporalidade e também no não verbal. Né? A comicidade que se estabelece aí nessas três formas aí, e que a gente tem sido nossa base de estudo para fazer E aí entra o palhaço. Entre o Palhaço, que é esse personagem, né? O que ele é, o palhaço? Antes de colocar na máquina. o que Ele é? era um apresentador, porque eu tinha que fazer... Eu digo como característica. Ele é um pícaro. Ele, no fundo, ele é um pico. Ele é um enroladorzinho, ele vem da malandragem, que se reverbera nesse personagem aqui no Tabarim. Sei. Das faças tabarinescas, né? Eu peguei um texto com o Júnior Santos, que era o... Ele é o João Grilo, ele se faz besta, É por aí. Ele se faz de besta pra melhor Ele se faz passar. de boa pra melhor passar. Eu não Ah. tenho nenhuma cena desse personagem, Ah. né? Porque era tudo de improviso. Tá, quando você fazia apresentações É. entre um número e o outro da orquestra, Era Orquestra de, Eliasar de Carvalho. era de improviso. Por isso você chama ele de com- apresentador. Apresentador. Ele apresentava o programa e tá aí o nome Beethoven de Beethoven Beethoven. de Beethoven. Muito bem. Entendeu? Eu quero conversar então agora com o Beethoven. O Vamos lá. Beethoven. Cheguei. Chegaste, Cheguei Beethoven? e tá bonito aqui, né? Tá bonito? Gostei. Pode beber água? Pode. É beber. cachaça? Não é cachaça. Que não. pena. Mas essa água não é pra você, mas pode beber. Essa água é do Orlângelo Leal. Ah, será que ele permite? Vamos ver. Quando ele chegar, a gente pergunta aí. Mas quando ele chegar, a gente dá um copo vazio a ele. Nossa, tá meio insípida, né, essa água? Nossa, meio incolor, inodoro, Por quê? né? Por quê? Não sei, deve ser o novo tratamento que estão dando. Um brinde. Um brinde. À loucura, ao devaneio e Beethoven. o Beethoven. E o Beethoven toca algum piano? Toca- Sabe que talvez- esse nome é o nome... É o nome. Você sabe que eu gosto muito disso aqui, porque ele faz som. Isso é uma ferradura de cavalo? É a não? ferradura de gente, Ah, rapaz. de Esse gente. cabo bota no pé pra sair sapateando. Ah. Tia Valéria que me deu, Valéria Pinheiro. A Valéria Pinheiro? Valéria Pinheiro me levou para os Estados Unidos Sapateador. e me mostrou como é que sapateia lá. Mas o sapateio é diferente. O sapateio é sapateado do Brasil. Posso mostrar? Pode. É sapateado dos caretas, rapaz. Aí. É uma coisa assim. Cadê as câmeras? Cadê a câmera? Cadê a câmera? Aí, Essa aí, aqui. aí, Aqui, ó. vai. Aí. Aprendi lá em Juazeiro isso aqui. Opa, tá bom. Se aquieta. Maravilha, maravilha, que lindo. E aí você tá me lembrando, você sapateando tão lindo assim, me lembrando de uma ideia tão cara a todos nós, é que é preciso que criada, ou se não já foi criada, que precisa ser mais valorizada, a chamada escola de cultura popular, né? A Universidade necessário. da Cultura Popular, né? Necessário. Eu tava vendo você tocar, dançar aí, É. tava me lembrando daquele mestre lá, como é o nome? Aquele lindo mestre que sapateia, que dança, que canta. Olha, a gente tem que ter uma Diga aí os nomes que eu turma digo muito já já. boa de sapateadores lá, Lá de do- Independência. Que eles fazem uns reisados de caretas lá de Independência. Aquele que gravou um CDzinho, eu conheci ele. É de onde? Do É Cariri? do Cariri. Ah, É o mestre Ivanildo, não, mestre... Oh, meu Deus. Nossa, tem meu tanta pai. gente boa, né? Diga aí alguns nomes. Eu gosto muito de ver a turma ali do mestre Miguel, os filhos dele, o Não é- Domingos, que sabe Não é sapatear. esse, não é esse. É o que conta Os irmãos a história. Aniceto. Não, não é esse Aniceto, não. Rapaz, quem será, rapaz? Agora não me vem a lembrar. Alzenir. O mestre Aldenir, do Aldenir. Reisado. Do Aldenir. Traço. Grande Mestre amigo. Aldenir. Que lindo. É incrível. Competência, que Ele é um dos competência. grandes educadores, viu? Que Assim, competência. ele tanto deu aula para criança como para adolescente, formou muitos reisados. Ele é um dos caras assim, mais importantes da cultura brasileira aqui do Ceará. Mestre, a nossa homenagem ao mestre Aldenir. Mestre que Aldenir, lindo. do Reisado de Claro, Combos. também aos irmãos Aniceto. Irmãos óbvio, Aniceto. não é? Por isso que eu Da trouxe banda esse Cabaçara. pífano aqui, Por porque... isso você trouxe o pífano? Porque esse instrumento aqui é incrível, cara. Você Porque... sabe tocar? Muito pouco. Toca aí. Eu tô com o dedo machucado. Hum. Deixa eu ver aqui.
esse pífano aqui foi feito pelo Vanildo Franco, que é um dos músicos do Dona Zefinha, e é estudioso, ele trabalha com essa coisa da taboca, né? Aquelas bandas cabaçais, uma coisa que eu gosto muito de me inspirar nelas, é porque eles têm dramaturgia, eles têm dança e toque. E todos eles, sabe, cara, todos eles tocam tudo, cara. Eles já estão agora na sua quinta geração, porque todos os mais velhos já pararam de fazer. Uhum. E eu acompanhei um pouco esse último processo das bandas cabaçais, aí no caso dos Irmãos Anicetos, porque eles têm uma performatividade incrível. Eles podem ser apresentados em qualquer canto do mundo, para qualquer idade, e todos vão gostar, por causa da sua linguagem universal. E eu me inspiro muito neles, nesse aspecto. E eu acho que eles são... A gente sempre coloca os Irmãos Aniceto como representantes do teatro tradicional popular, claro que são, mas também poderia colocá-los como representantes do teatro contemporâneo. E da música. E da música contemporânea. Porque o teatro que eles fazem é tão despojado, né? Muito bom. É tão épico, né? Ao mesmo tempo tem dramático. Épico, tem comicidade, né? Tem lirismo, né? Eles passeiam por com a mesma universo roupa, da eles ópera, fazem o personagem, desmontam, entram, Isso. cantam, passeio. Eles são contemporâneos. Imita o galo, né? Faz a sem luta. A reprodução sem exata. Isso. Sem reprodução exata. Só né? na mimese eles são corpórea. pós-dramáticos, já eram pós-dramáticos Sim. antes dos alemães inventarem essa expressão, entendeu? É verdade. Então, quando eu falo das minhas aulas de história do teatro brasileiro, eu os coloco nas duas dimensões, tanto quanto representantes do teatro tradicional popular, mas também um arauto, farol, no qual o teatro contemporâneo tem que se inspirar, porque eles são de uma contemporaneidade, de um jeito de fazer absolutamente genial. É o nosso prototeatro, e eu vou fazer aqui um jogo, é o nosso prototeatro e ao mesmo tempo tem a semente do nosso próximo teatro. É verdade. Eles são eruditos e populares, né? São eruditos e são populares. Eruditos, populares, arcaicos e contemporâneos. Porque quantos grupos, né, não se inspiraram na forma das bandas cabaçais para compor suas peças? Nós mesmo. Muitas músicas. Mas eu faço questão aqui, você trouxe os instrumentos, trouxe o sapateado. Eu sei que tem mais coisa, que eu estou vendo uma cabaça. Não tem cabaça aqui? Tem cabaça. E nós estamos falando de banda cabaçal. Por e isso você me traz uma banda cabaçal? Você me traz uma cabaça? É, porque um aparelho, uma ferramenta, um aplicativo da sobrevivência do nordestino, né? A cabaça. Tanto serve para fazer cuia, como para levar água, como também para fazer instrumentos. As primeiras zabumbas, segundo os Irmãos Aniceto, as zabumbas eram feitas de cabaças grandes. Daí o nome. Banda cabaçal, que vem dessa cor da cabaça. Da cabaça. Então você trouxe dois elementos aqui que lembram esse teatro, esse prototeatro e a semente do próximo teatro. Do teatro que é o pífano e a cabaça. Que vem dessa origem indígena, né? Sim, que está presente no ritual indígena. E estão misturados aí também com a colonização jesuítica, né? Sim. Com o catolicismo, com a cristandade, porque eles dançam nas festas das coroações. Eles estão presentes em vários tipos de festividades, tanto profanas, né, como sagradas. É incrível. Aos religiosos. Eles fazem as renovações, né? As renovações, exatamente. Eu assisti casa, né? Eu assisti uma na Casa Grande, em Nova Olinda. Eu assisti a renovação lá com Allenberg, estava o Antônio Nóbrega. E os Anicetos é que foram fazer essa renovação. É muito bacana. É muito lindo. Eu queria que você dissesse aqui o nome de todos. A gente fica falando da banda do grupo Dona Zefinha, e eu citei apenas o nome do Orlângelo, que está aqui, que é o nosso dialogador de hoje, e citei o nome do Márcio Leal, mas tem mais gente, eu queria citar o nome de todos. Tem o Paulo Orlando, ele fecha a tríade dos irmãos. Dos irmãos, Paulo, Orlângelo e Márcio. Os três. Agora os que não são irmãos. Que não são mas irmãos. São amigos e irmãos. Aí tem a minha esposa, a Joélia Braga. Joélia Braga. É de Itapipoca. A Tamile Braga, que é a sua irmã, de Itapipoca também. Ela toca violoncelo, toca ukulele, violão, canta. Tem o Samuel Furtado, que é de Trairi, mas mora em Itapipoca há muitos anos. O Vanildo Franco, que é de Guaramiranga. Ele foi um dos alunos da Água. Da caixinha de vozes ali. Sim. Esse menino de projeto ali, que aprendeu... A Água é uma associação. Isso, de Guaramiranga. Amigos da Água de Guaramiranga. Amigos do Guaramiranga, das artes. O Maninho, que é de Itapipoca, é primo da Joélia. Então, de uma certa forma, nós temos uma relação de irmandade muito grande, né? Já foram todos, eu acho. Já? Temos o Iago Fernando e o Joel Rocha. O Joel é de Aquiraz e o Iago Fernando de Itapipoca, que também compõem no espetáculo Invocado Que Só. Cada espetáculo que nós apresentamos, atualmente são 8. Muda o repertório de gente também, né? Esse aqui... Invocado Que Só, me lembrei disso aqui. Invocado. Esse livro brasileiro de ser musical. Foi escrito pelo Flávio Paiva, que é um parceiro, compositor e dramaturgo.
e escritor, e foi publicado pelo Armazém da Cultura. E aqui a gente faz uma homenagem à música cearense. A gente gravou, por exemplo, Messias Holanda, que faleceu agora há pouco. A gente gravou para trepar no pé de coco. Eu né? quero me trepar no pé de coco. Isso, é uma homenagem à música cearense. A gente gravou Evaldo Gouveia, alguém me disse que tu andas. Já vi você cantando isso. Alguém me disse que tu andas novamente. Evaldo Gouveia, fizemos um show com ele no São Luís, Com foi novo maravilhoso. amor, toda paixão, toda contente. Gravamos Abidoral Lindo. Jamacaru, que é do Lindo. Cariri também, Eu conheço entendeu? demais. Então o Flávio vai inclusive nesse livro mostrando por que a música do Ceará é invocada. Você sabe disso? E invocada nos dois sentidos? É invocada Três nos sentidos. Três sentidos? Invocado no Quais cabo são? que resolve. Invocado, um cabo que vai lá e resolve. A invocação A do trazer. invocação das coisas, É. do além, do outro e da transcendência. E a terceira dimensão, a terceira acepção? Eu falei três, foi? Eu falou acho que três. só são duas. Nós são duas mesmo, eu disse duas. Que eu tô lembrando aqui agora. É, são as duas. Invocado no sentido De resolver. de resolver a É, situação. ó, bota fulano que ele é invocado. Ele vai lá. Expedito, ele é invocado. Ou ele vai fazer o gol. Ele Bota vai fazer que ele o vai fazer gol, que ele é o gol. invocado. é. E invocado no sentido de que recebe invocações Dos né? antepassados, Dos antepassados, do povo, do né, povo, que está aqui presente. de gente de outras culturas, e Isso. reprocessa. Acho que a palavra, o adjetivo invocado, nos traduz, né? Traduz Totalmente. a cearensidade. A cearensidade. Nós somos invocados. Invocado que só. Invocado que só. Eu estou aqui com o invocado da molesta, que é o Orlângelo Leal, o nosso dialogador de hoje, que me trouxe ainda como antes do objeto surpresa. Olha o que. Ai, esse cabo é invocado mesmo. Ele me trouxe uma fita cassete. Uma fita cassete. Essa fita aí, ela representa. Antes do Dona Zefinha existir, eu participei do movimento dos artistas da caminhada, do Marca. São artistas, no caso aí, nessa época a gente conheceu o Babi Fonteles, o Zé Vicente, o Gero Camilo, a Eliane Brasileiro, atuavam nesse movimento, que vem daquele movimento de SEB dos anos 80, né? SEB, sim. Que vem daquela coisa da teologia da libertação, né? Do Leonardo Boff. E eles gravaram essa fita, que é um CD, que reúne vários artistas aí de todo o Brasil. E foi tão importante, porque eu recebi, juntamente com o Gerson Moreno, que é o atual gestor aqui do Galpão da Cena, a gente naquela época fazer teatro ali em 91, 92, a gente tinha que se aproximar desses ambientes, porque não tinha. E a gente recebeu muita coisa bacana, assim, de conteúdo para a gente poder fazer nosso teatro, né? O Galpão da Cena, assim como a Casa de Teatro Dona Zefinha, atua lá em Itapipoca. Eles têm um trabalho maravilhoso na área de dança, né? Que é o grupo Balé Baião, de Itapipoca. Atualmente, essas duas entidades aí, a Casa de Teatro Dona Zefinha e o Galpão da Cena, mobilizam a cena cultural da cidade de Itapipoca. Então, tinha que falar desses camaradas, São, então, parceiros. dois pontos de cultura. Dois pontos de dois cultura. centros culturais do Brasil e espaços de liberdade, da criação, de atuação, de militância, de capacitação, de formação. De formação. O Gerson, ele já produziu tanta coisa maravilhosa e produziu tanta gente boa. Tem gente dele trabalhando em outras companhias aí por fora do mundo, sabe? Itapipoca, como lá no centro bairro cultural. do Rio Leite, aí, quer dizer, sai de lá do coqueiro para o mundo, né? Itapipoca. E nós somos, assim, de uma certa forma, viemos dessa moçada aqui, que nos acolheram uma vez, eu e o Gerson, nós viajamos de Itapipoca para Quixaramubim, assistir o show de lançamento de um disco lá do Zé Vicente e do Babi Fonteles. E ele foi um dos primeiros artistas que teve contato, que nos ouviu. A gente tinha muita ansiedade, muita vontade. Como é que a gente faz? E eles nos orientaram muito. Então, por isso que eu trouxe essa fita. Eu fui lá na casa do Gerson ontem, roubei a fita dele, ele não sabe. Quando ele descobrir, ele vai ficar louco. Mas tem uma justa causa. Que era para poder falar das nossas nascentes, né? Das pessoas que nos trouxeram sonho, que nos trouxeram dizer assim, ó, continue que vai dar certo. Vocês vão crescer. E a gente via esses camaradas, né, fazendo. Outra vez, eu lembrei também, Ricardo, que eu saí de Itapipoca para cá, porque não tinha internet naquela época, para a gente saber o que estava acontecendo. E eu vim assistir você fazendo aparecer a Margarida, ali no Teatro do Ibeu, no centro, né? Isso em 92, sei lá, 93. Então, essas pessoas nos inspiram. Quantos artistas me inspiraram para que hoje a gente esteja aí labutando, né, como sendo profissional das artes, né? Era um sonho de amador, de amar a arte, e hoje se transformou na nossa principal atividade. É a atividade que põe o dinheiro dentro de casa, né? Por exemplo, eu sou muito grato a Valéria Pinheiro, minha amiga. Valéria Pinheiro, que te deu isso aqui. Me deu isso aqui, me levou para os Estados Unidos. Ela te ensinou a sapatear. E me ensinou, sabe o quê? A sobreviver fora Brasil. Quando ela levou a gente para Nova York, eu não conhecia nem São Paulo.
E aí sabe, você botar a cabeça para fora da água, assim, você dá uma olhada no mundo, e eu dizer, nossa, quer dizer que a nossa arte ela pode ser feita para o mundo inteiro. Não é só para Itapipoca, não é só para Fortaleza, né? Não é só para o Brasil. E tem uma coisa linda, Orlângelo, que você demonstrou aqui com o seu próprio corpo, com a sua própria performance. É que você pega uma atividade, digamos, de sapateado da Valéria, por exemplo. Do sapateado norte-americano. Que tem uma influência da Broadway, do norte-americano, mas você encontra pontos de convergência e reprocessa isso com a performance de sapatear do mestre Aldemir, por exemplo. Total. Quando você sapateou aqui, eu me lembrei imediatamente do mestre Aldemir e não necessariamente dos grupos da Broadway, entende? Porque eu vi no seu corpo outra corporidade que mistura essas duas vertentes. Foi muito bom porque a Valéria me leva para esse universo do sapateado, que tem toda a metodologia de ensino, e ao mesmo tempo eu vou aprender com o mestre Aldemir, que pega no seu pé e faz assim no seu pé. A Samia Bittencourt me contou que ela foi pedir pro mestre ensinar ela, para minha filha, assim, senta aí. Aí pegou no pé dela e fez assim, né? Uhum. Diferente dos Estados Unidos, que tem toda uma relação com o sapateado. Inclusive, essa pontinha aqui, eles usam mais, porque aqui fica na ponta do Você sapato. coloca isso no sapato, né? Você quer pregar coloca aqui no sapato, aqui parafuso, é um sapato especial, né? Sapato especial com parafuso. E eles usam muito a ponta do pé, sabe? É aqui, nessa ponta aqui? Essa aqui é a ponta. Essa aqui é o calcanhar. Esse aqui é o calcanhar. Então no Brasil, assim, as danças brasileiras, nós trabalhamos com calcanhar. Não dá para ouvir porque eu estou de tênis? Sei. Enquanto eles trabalham com a ponta do pé. Né? Isso a Valéria que me mostrou. Eu aprendi bastante com ela, né? Nessa coisa de, nossa, o sapateado é uma forma de expressão. E você vai encontrar no mundo inteiro. No mundo inteiro. Na Espanha, no Peru, né? Tem o sapateio peruano. A dança flamenca, você tem o flamenco da Espanha. E no Brasil, as danças de terreiro. Que é o trupé chamado, né? Você vai encontrar na Catira, ali na região sudeste. E no nordeste você vai encontrar os cocos, o baião, o chachado. Tudo são formas de sapateios, né? Que é essa coisa de se expressar através do pé e provocar música. Cooperar com a banda. Sim. Dos instrumentos de percussão. Ele é um dançarino músico. É um dançarino músico. E ator, porque ele está performático ali. Não é só o pé que está falando, é o corpo inteiro que está falando. É o olho, é a voz. A voz não, é o sorriso. Enfim, é a presença. Presença cênica. É a presença cênica. Mas olha, chegou a hora do objeto surpresa. Eu trouxe objeto surpresa. Vou lhe dar passar para você. Eita. Não abra agora, porque quem deve abrir primeiro sou eu, porque você é que é o nosso convidado. Então vamos lá. Eu quero mostrar primeiro o que foi que ele trouxe para mim. E é pesado, viu? É pesado? É pesado e dá para todo mundo, que é grande. É pesado mesmo. É pesado mesmo. Vamos ver o que é. E é surpresa mesmo, ele entregou isso à produção. Um bolo? Será? Vamos ver. Eu tô pegando aqui, tô sentindo uma coisa fofinha. Vixe, será aí? É só isso mesmo? É isso. É uma tapioca gigante, é isso? Uma tapioca. É uma tapioca. Vamos já comer. Vamos já comer essa tapioca. Isso aqui é tradicional da região praieira de Itapipoca. Porque Itapipoca é a terra dos 3 climas, né? Praia, serra e sertão. E na praia se come muito isso, principalmente agora, nesse período, né, pós Paixão de Cristo, né, Semana Santa. Isso aqui é bom para comer com peixe. Rapaz, é muito gostoso. Vamos já comer. Vamos terminar o programa comendo essa tapioca, a tapioca de Itapipoca. Muita gente deve estar achando, como é que esse cara é cratense, né? Toda a cultura dele, base é o crato e ele vai fazer um centro cultural na Itapipoca, minha gente. Os amores, né? Vão levando a gente para outros caminhos, não é isso, Orlando? Itapipoca. É por isso que você tá lá. E não no crato. O crato para mim. Com Itapipoquense? Eu tive um filho lá também. E tem um filho Itapipoquense. Mas é porque Itapipoca eu colho as histórias. É lá onde eu vou buscar os temas das músicas, das peças que a gente vai montar. Eu acho que é ali, nesse convívio com meus amigos, né? Da infância, da adolescência. Muito bem. Agora vamos ver o que você me deu, né? Pode rasgar aqui, será? Eita, meu. Eu vou mudar o rumo da prosa, mas enfim. O que será, rapaz? O que será? Abre. Deixa eu ver aqui. Ixi, rapaz, o bicho é embalado, né? O bicho é enrocado. Enrocado. O bicho é enrocado. Do Lula? É isso? Mesmo, é só isso mesmo. Massa. Grande presidente do Brasil. Você sabe? Trouxe um bottom do presidente Lula. Olha, a Casa de Teatro só existe porque o ministro Gilberto Gil, na sua época, conseguiu criar as políticas de fomento para todo o Brasil. Os pontos de cultura. Os pontos de cultura. Então, lá em Itapipoca, a gente mandar um projeto e ser premiado na Funarte para receber um dinheiro lá em casa, né? Que a prefeitura local lá não coopera, o governo do estado aqui é mínimo. Aí, de repente, você tem mais uma ajuda. Eu agradeço muito ao Lula
por ele ter colocado o Gilberto Gil como ministro e o Gilberto Gil como um Ter grande... tido essa sacada de sacada. repartir o dinheiro, de que cada que lugar... ficava só ali no Sudeste, É. Brasília ali, sabe? Jogar para todo o Brasil. Por exemplo, o Galpão da Serra também recebeu dinheiro da Funarte. Uhum. Assim Por isso como que nós. eu associei E foi ótimo você ter trazido isso. O seu perfil de gestor ao governo do presidente Lula, Total. porque foi ali na gestão do então ministro da Cultura, Gilberto Gil, que nasceram esses diversos pontos de cultura, as casas formais das donas Zefinhas pelo mundo, entende? Total, imagina Uma quantas casa tem por interior aí que foram beneficiados, Que né? coisa linda. E que beneficiou muita gente, né? Porque o maior usuário das artes é o público, né? É o povo, é o povo. Isso é legal. Num espaço, e parece com a dona Zefinha lá, porque é o espaço do afeto também, Do é o espaço afeto. da casa. É. E nós vamos terminar o programa assim, no espaço do afeto, No espaço do comendo uma tapioca que me veio de tapipoca, não E é? eu trouxe uma surpresa para você. Outra. Eu trouxe um músico lá de Itapipoca, Ah, é? o Iago Fernando, o Iago de Castro. Sabe Tô por vendo, quê? por isso que eu tava vendo ele ali, mas não sabia que ele ia entrar. Olha aí. Olha aí o Iago. Tá aí o Iago. Iago o quê? Iago de Castro. Iago de Castro. Eu chamo ele Iago Fernando. Iago Fernandes. Pode ser também. E pra que você trouxe o Iago Fernandes? Eu tô com a mão machucada, eu disse, Iago, me ajuda, por favor, a tocar uma música que eu fiz para Valéria Pinheiro, porque ela tá fechando as portas de um teatro tão importante, De um que é o centro Teatro cultural. das Marias, né? E me preocupa muito nesse instante que os teatros se fechem, sabe? É o momento de se abrir a mente das pessoas e o teatro é esse espaço. Vamos fazer então? Vamos. Trouxe o objeto surpresa e o sujeito E o surpresa. sujeito. Maria, fecha a porta, a casa caiu. Maria, que te importa se Deus não viu? Vai morar na roça, colher feijão, ignora a solidão que te namora. Vamos gastar esperança noutro lugar, aqui já deu o que tinha que dar. Permanecer é partir. Tem que comer, tem que migrar. O amanhã cedo virá quando hoje não mais existir. Oi, Maria, vamos gastar esperança noutro lugar. Aqui já deu o que tinha que dar. Permanecer é partir. Tem que correr, tem que migrar. O amanhã cedo virá quando hoje não mais existir. Oi, Maria. Viva o Teatro das Marias. Viva o Teatro das Marias e viva essa Maria, que é a Valéria Pinheiro, que criou o Teatro das Marias. Teimosa. E viva Orlângelo Leal, o nosso salvador de hoje. Obrigado, Iago. Vamos terminando assim o nosso programa de hoje, em homenagem também a esse centro cultural, que não é só o centro cultural da Dona Zefinha, não, e nem o Galpão das Artes. É a própria cidade de Itapipoca, que me mandou, olha aqui, que está aqui consubstanciado na música e também na culinária. Até a próxima, com mais um diálogo. Tem que correr, tem que migrar. O amanhã cedo virá quando hoje não mais existir. Oh, Maria, vamos gastar esperança.